Olá a todos e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje queria falar de um tema difícil, sobretudo delicado, que tem a ver, podemos dar-lhe como título, as superstições em âmbito católico. E tem a ver, eu quero fazer um breve comentário a um ponto do Catecismo da Igreja Católica que eu vou ler, que é o ponto 2111, que diz o seguinte, está a falar da superstição como um pecado contra o primeiro mandamento. A superstição é um desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. E depois acrescenta, também pode afetar o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando atribuímos uma importância de algum modo mágica a certas práticas, aliás, legítimas ou necessárias. E termina assim, atribui só à materialidade das orações ou aos sinais sacramentais a respectiva eficácia, independentemente das disposições interiores que exigem, é cair na superstição. Como se vê, é um tema difícil, porquê? Porque não se trata das superstições que não são no âmbito católico, sei lá, aquelas coisas típicas da pata de coelho, ou gato preto, ou as sextas-feiras 13, etc., que já todos percebemos a irracionalidade de tudo aquilo e que a pessoa presta uma fé em algo que não merece. Aqui estamos a falar de ações ou modos de atuar que em si mesmos são bons e legítimos, mas são feitos do modo errado, ou com uma visão distorcida, que em vez de levar-nos a centrar-nos mais em Deus, no fundo, centra-nos cada vez mais naquilo que nós estamos a fazer. Como depois tivesse, diz o Catecismo, se um efeito mágico, tudo aquilo. Portanto, não se trata aqui nem de julgar ninguém, de dizer que está a fazer isto bem ou mal, porque depende do seu interior. Portanto, o que nos interessa aqui é dar pistas, sinais de que há qualquer coisa nas devoções, em alguma devoção, que pode não estar bem encaminhada. Portanto, muitas vezes é corrigir o que está cá dentro, não é? Outras vezes, alguma coisa externa, se calhar, pode dar jeito a corrigir. O Papa Francisco, nesta carta apostólica Tudo pertence ao amor, sobre o centenário do falecimento de São Francisco de Sales, que já comentámos num podcast, né? Tem umas palavras suas, de São Francisco de Sales, em que apela a distinguir as verdadeiras devoções daquelas que não o são. Verdadeira há apenas uma, falsas e vãs há muitas. E se não souberes distinguir a verdadeira, podes cair no erro e perder tempo correndo atrás de qualquer devoção absurda e supersticiosa. E depois vai dando exemplos de devoções ou manifestações que até são boas, mas que têm qualquer coisa de errado. Eu não vou ler todo o texto, é a citação 36 do documento, mas começa assim. Quem se consagra ao jejum, uma coisa boa, não é? Pensará que é devoto porque não come, enquanto tem o coração cheio de rancor. Isto é, eu estou a fazer aqui uma coisa aparentemente boa e depois estou com ressentimentos e com vontade de vingança com alguém. Há qualquer coisa que não bate certo, não é? Essa devoção, esse jejum, devia-me levar a pelo menos equacionar que há algo no meu interior que se deve corrigir. E se isto não sucede, teríamos que perguntar-nos se aquela devoção está mesmo a surtir o efeito que pretendemos, que é unir-nos mais a Deus. Dos sinais a que as devoções podem não estar a correr bem é quando, com motivo ou com o pretexto das devoções, nos tornamos mais agrestes, mais brutos, menos trabalhadores, menos justos, mais preguiçosos. Assim, a caricatura, né? Indo à caricatura, lembro-me, penso que é no romance do Júlio Diniz, A Morganha dos Canaviais, que aparece a Beata, né? Que está sempre, claro, ele exagera no retrato, né? Que está sempre lá metida na igreja a fazer coisas piedosas
e a casa está um caos. Era a altura em que trabalhavam em casa as mulheres, mas enfim, é o retrato da época. Mas, em qualquer caso, isto poderia ser extensível a qualquer coisa, não é? Uma pessoa que é super devota, aparentemente devota, mas depois trabalha mal profissionalmente, nunca cumpre os prazos, nunca está a horas, sempre por motivos de coisas mais ou menos espirituais. Há qualquer coisa naquela devoção que não é correta. Há qualquer coisa que ali teria que ser acertado, não é? E esse é um dos sinais de que as nossas devoções não estão aí por bom caminho. Algumas das devoções podem não estar aí por bom caminho. Outro sinal de que pode haver algo de supersticioso, portanto menos reto, e que leva a dar demasiado poder, digamos, à devoção em si, é o acúmulo de devoções. As pessoas que fazem todo tipo de novenas, todo tipo de tridos, todo tipo de cenários, insisto, cada um deles são coisas boas, são maneiras boas e práticas de nos aproximarmos a Deus. Mas, se a pessoa se torna uma colecionadora de devoções, chega uma altura em que já não consegue ter a cabeça, pelo menos a maioria das pessoas não consegue ter razoavelmente a cabeça em cada uma delas. Portanto, vai fazendo uma espécie de acúmulos, como se fosse uma caderneta de cromos, e eu quero ter todos, não é? Ter a caderneta completa com todas as devoções possíveis. Eu lembro-me de uma conversa, enfim, com toda a boa vontade da pessoa que me disse isto, que me estava a falar, era uma que também tinha uma coletânea de devoções, e eu, por acaso, né, a conversa decorreu por outros caminhos, mas depois disse-lhe, olha, vamos começar aqui um curso de 24 maneiras de amar ou conhecer Nosso Senhor, o que está no nosso YouTube, no canal do YouTube, e imediatamente a pessoa me disse, há 24 maneiras, calma, isto não é mais uma para um cromo para a caderneta, é simplesmente maneiras de pensarmos em Jesus. Claro que não veio nenhuma, não é? Porque, enfim, sem julgar a pessoa, mas havia ali qualquer coisa que não estava completamente bem. Outro sinal, né, que pode indiciar que se calhar é preciso corrigir qualquer coisa, são as pessoas que podem ter, sem fazer nenhum juízo moral, como é óbvio, sobre o assunto, mas podem ter algum transtorno obsessivo, né? Uma espécie de obsessão com algumas coisas e podem entrar também nessas manifestações de obsessão as práticas religiosas. E, portanto, aquilo faz parte também, mais um sintoma dessa alteração psicológica, não é? Que é preciso tratar. E, portanto, essas pessoas, quanto menos rigidezes nas devoções, melhor, né? Porque senão estamos a impor-lhes mais um peso, mais um martírio, né? para as suas vidas. E, por fim, um outro sinal que poderia, ou que pode indiciar que há qualquer coisa que não está bem nas devoções, é a enorme resistência a obedecer, a fazer caso às sugestões do diretor ou do orientador espiritual, quando lhe diz uma coisa do género, olha, era melhor agora interromper esta devoção, porque não, isto não pode ser, tem que ir até ao fim, quer dizer, não obedece de forma nenhuma. E é mais um sinal de que a pessoa está empenhada em fazer a sua vontade, né? Quer fazer, atribuiu àquilo que fez, né? As devoções, um poder muito para além naquilo que o Senhor quer que tenhamos, que é a ideia de que temos é confiar mais nele e estar mais sossegados em Jesus. E ainda mais um ponto que tem a ver com o modo como às vezes se cumpre as devoções. Quando se entra, em vez de meter o coração em Deus, em cada uma delas, mas se entra para a checklist, né? Há ali qualquer coisa que também é preciso ser corrigida, por exemplo. Né? Agora falo de coisas concretas, são exemplos, insisto, né? Que a devoção aos primeiros sábados ou às primeiras sextas-feiras do mês, que inclui, enfim, a vontade de se confessar. Quando Nossa Senhora, por exemplo, nos primeiros sábados, né, propôs essa devoção à Lúcia, né, para que se vivesse, é óbvio, né, penso que estou a interpretar bem a vontade de Nossa Senhora, quando falava da confissão, que as pessoas, nesse dia, ou durante essa semana, façam uma boa confissão.
Não se trata de chegar ao confessor e dizer, olha, eu venho cá para cumprir os primeiros sábados, mas a verdade, pecados, pois a verdade é que está tudo bem. Portanto, não está dentro do espírito daquilo que Nossa Senhora quer, não é? O que a pessoa quer é que a pessoa se arrependa mesmo, que tenha vontade de se confessar. Portanto, se houver uma coisa desse género, quem diz isso diz outras coisas, pois é necessário rever a forma como se está a viver a devoção e ajudará, ou por exemplo, a pessoa reza o terço, pronto, é preciso rezar o terço, então despacha aquilo a 100 km por hora, salvo seja, não é? Sem vontade nenhuma, ou pelo menos não aparenta vontade nenhuma de ter o coração em Nossa Senhora quando se está a rezar. E não sei se aquilo é a devoção que mais pode servir àquela pessoa. Pode ser que haja ali qualquer coisa que seja preciso reajustar, não é? Por aqui, repito, não estamos aqui a pontuar para receber qualquer coisa, não é? de Deus Nosso Senhor. Pois, como dizia ao princípio, penso que só para reforçar um bocadinho a ideia, né? Se as devoções nos levam a ser desabridos, também não são verdadeiras devoções. Eu estava-me a lembrar, se a pessoa, sei lá, imaginou que tem que colocar 13 velas em honra de um santo da sua devoção e vai comprar as velas e só há 11 porque houve o anterior peregrino comprou 2. E se põe à bulha com o outro porque não devia ter comprado, porque ela já estava lá antes, etc., pois é sinal de que aquela devoção era melhor prescindir dela, não é? E não dar com a ideia que o número mágico que ela fixou é que é absolutamente vital para a sua salvação. E são algumas pistas, haveria muito mais a dizer, se calhar tudo o que eu disse aqui poderia ser mais matizado, ou até poderia ser eventualmente dito com maior delicadeza, mas, sinceramente, aqui vale a pena que nos centremos todos no próprio Deus, na Santíssima Virgem, quando é o caso da devoção a Nossa Senhora, e não tanto nos cálculos do que nós fizemos. Esse também é outro dos sinais que a coisa não está bem. Eu coloquei 13 velas, agora isto tem que acontecer, porque senão Deus está a ser injusto. Essa visão de Deus que fica refém das minhas boas obras é um sinal de que há algo supersticioso em tudo isso. Ficam aqui estas ideias, espero que possam ajudar.